da TOTVS RH, que é a unidade de negócio da TOTVS, que provém soluções para recursos humanos. E o nosso webinar hoje é sobre Human Skills, o futuro para o RH. Vocês podem interagir com a gente aí pela plataforma, tem uma série de canal para você fazer perguntas, tem o lugar de bate-papo. A gente também está aqui com o nosso time para tirar todas as dúvidas de vocês ao longo do chat. Então, vão interagindo com a gente adora saber que vocês estão aí conectados. E também, depois que acabar esse webinar, vocês recebem a gravação do conteúdo para que vocês possam depois consultar, ver, rever e manter contato com a gente. Vamos começar então, e estou super feliz de poder receber uma pessoa que vai conversar com a gente aqui nessa tarde. Ela é a nossa gerente de educação corporativa aqui da TOTVS, cuida também da Universidade TOTVS em Rede, uma iniciativa super legal de learning que a gente tem aqui para dentro dos TOTWers, que é como a gente chama os nossos colaboradores, é a Dani Andrade. Dani está aqui com a gente. Boa tarde. Dani? Alô, Chu, vocês estão me ouvindo? Te ouço, mas ainda não te vejo. Tem que habilitar a câmera aí. Vamos habilitar aqui, pode deixar. Ver aqui, a plataforma nova, né, Chu? Para se acostumar, né? Faz parte do jogo. É tanta plataforma que a gente tem hoje em dia, né? É Zoom, é Webex, é Meet, Teams. Pois é, eu tô acessando do meu celular para a gente não ter nenhuma oscilação de conexão, mas não está habilitando. Realmente, pode iniciar enquanto eu troco aqui o dispositivo. Tranquilo. Será que vocês... Se não é o caso de vocês me darem acesso, não, aqui eu já estou liberada já. Será? Você me ajuda aqui, Adri, que está conectada aí com a gente? Eu não estou conseguindo colocá-la como organizador. Será que é porque ela está no celular? Será que é por causa que ela está no celular? É isso? Então eu troco aqui, gente, 1 minuto, então. Melhor. Então é isso, que eu já tinha liberado aqui já. Só 1 minutinho, Chu. Chu, obrigada pela apresentação. Quando eu já entrar, eu já entro logada já. Fica tranquilo, vou falando aqui enquanto você conecta aqui com a gente. Bom, legal. Vamos falar então sobre o que são as Human Skills, né, gente? Acho que primeiro eu queria contextualizar uma questão sobre a aprendizagem. Nunca foi tão importante a gente estar falando sobre aprendizagem no contexto organizacional, né? A questão de você conseguir aprender e você ter um time, uma força de trabalho que aprende, como estava brincando hoje mais cedo, aprende, desaprende, reaprende, não é só mais uma questão de diferencial, hoje é uma questão de sobrevivência, né? Para não entrar num lugar comum, a pandemia nos trouxe essa provocação, né? Que o diferencial competitivo para uma organização, uma questão de sobrevivência competitiva para essa organização, é o time, né? É o seu capital intelectual, o seu capital humano, são suas pessoas. A questão o mundo está nos desafiando a dar novas respostas, as relações pessoais, intrapessoais, interpessoais estão ficando cada vez mais complexas, mas as nossas pessoas, elas não evoluem igual uma máquina evolui, né? A gente não consegue fazer um release, né, do desenvolvimento humano e de repente melhorar isso. Então, como que a gente se adequa, né? Como é que a gente faz com que essas pessoas acompanhem as mudanças e evoluções que a gente precisa que elas acompanhem? Ou seja, a resposta é o aprendizado constante, né? É a necessidade de aprendizado nas organizações. Agora, a gente tem sido provocado a olhar um novo tipo de desenvolvimento, que é além da questão das competências técnicas, né, ou as hard skills, né, como se convencionou chamar. A gente tem que olhar para outras competências que são diferenciais. Agora eu te vejo, Dani. Boa tarde. Tá me ouvindo também? Te ouço também. Então tá ótimo. Obrigada, Chu. Dani, vamos contar um pouquinho, eu queria que você contextualizasse, a gente chama aqui de Human Skills, porque elas têm uma essência humana, né? Mas vamos contextualizar o que são essas soft skills, competências sociocomportamentais, socioemocionais, tem vários nomes, né, para isso aí. É Aqui a gente chamou de Human Skills.
Ju, eu costumo falar, para ficar bem tangível, o soft skill é aquilo que a gente não coloca no currículo, né? Eu acho que a hard skill é aquilo que a gente consegue certificar, quantificar e consegue deixar bem explícito ali e nos conduz muito na nossa carreira, né? Eu acho que tem um determinado momento que faz muito sentido a gente colocar uma certificação, algo de renome, mas em algum momento ali, misteriosamente ou não, aquilo que a gente capta numa entrevista, aquilo que a gente capta nos relacionamentos no dia a dia, que são as chamadas soft skills, elas acabam sendo muito mais presentes e determinantes nos nossos futuros aí, tanto nas empresas quanto nas relações, do que qualquer hard skill bem certificada ou bem qualificada ali, né? Eu acho que resumidamente é isso, né? Tudo que e a gente vive muito de hard skill também, né? Porque a gente tem a nossa população de devs, eu acho que até quando a gente fala de universidade em rede, é uma preocupação de estabilizar uma base bem qualificada. Mas no final do dia, nada como você saber se relacionar, né? E aproveitando o contexto, né, você aqui na TOTS também cuida da nossa universidade corporativa, né, que esse ano passou por uma grande reestruturação. Você consegue ver esse movimento de uma preocupação que antes era muito focada em competências técnicas e passando a ter uma procura e mesmo uma consciência das organizações de desenvolver esse lado soft, esse lado human dos colaboradores? Eu acho que é um movimento conjunto, porque, que nem eu falei, como essa questão da evolução dos soft skills, ele acaba sendo percebido pelas pessoas no caminhar das suas. É óbvio, né, que existem pessoas, né, que têm relacionamentos natos, né, Chu, que tem uma escutativa, né, que sabe conduzir boas negociações, né. A gente vive um dia que a gente às vezes negocia o dia inteiro, né. A gente tem empatia, cede aqui, avança ali. E às vezes a gente acaba não percebendo o quanto isso é determinante. Então, quando a gente fala de companhia, o que a gente consegue entregar de forma imediata é o hard skill, né? E, às vezes nem sempre tão de forma imediata assim, mas a gente consegue comprovar por prova, né? A gente entrega um conteúdo, sabe se aquela pessoa está conseguindo entregar o trabalho dela, se ela está conseguindo concluir um código. Então, a questão do hard skill para as companhias, ele acaba sendo um lugar seguro, né? Eu tenho investimento no final do dia ali ou no final do meu semestre, eu consigo sacar, né? Eu falo, poxa, eu apliquei ali no Chum uma certificação e ele de fato está conseguindo me entregar aquilo que a certificação deu a ele. A questão dos soft skills, para a gente que é desenvolvedor, não é algo tão simples, porque às vezes a gente trabalha com aquela crença limitante do outro. Por mais que a gente fale que a questão de feedback ela é importante, por mais que exista talvez uma certa resistência, uma certa falta de estrutura para se aplicar, porque também é um eixo complexo de entrega nas companhias, né? Ah, mas a gente vai fazer a cultura do feedback, vai ter momentos exclusivos, né, de registro, como que a gente instala isso? A gente sempre precisa que o outro tenha o despertar. E o lance é o autoconhecimento. Então, por mais que você fale, ai, gente, que bacana, agora a gente vai para um treinamento de liderança, ai, bacana, a gente vai falar de escutativa, a gente vai falar de rapport, a gente vai falar de inovação, né? Porque, de fato, nos últimos tempos a gente tem falado tanto que criatividade é um soft skill tão complexo de administrar versus a questão do propósito, né, de cada pessoa em cada empresa, mas a gente precisa do indivíduo aberto, disponível, e muito flexível a essa mudança, né? E como que ele constrói isso na sua carreira? Você imagina alguém que sempre foi muito assertivo, com pouca negociação, em determinado momento, isso ajudou ele a crescer até ali. Só que vai ter uma curva de crescimento da carreira dele, que aquilo já não é mais suficiente, muito pelo contrário, a capacidade dele olhar situações de forma diferente, ser mais flexível, aberto à mudança, é muito mais importante. Mas aquilo levou ele até ali. E olha que salto importante, né? Ele esquecer, ele se desvencilhar de todas essas crenças e valores que conduziram ele até ali e apostar num outro caminho, sem garantias também, né? Porque ele não sabe o quanto que ele vai
poder. Deixa eu fazer uma linha de raciocínio para ver se eu tô conectado aqui. Você trouxe para a gente uma definição super legal, que é hard skill é aquilo que a gente põe no currículo, soft skills é aquilo que a gente não põe no currículo, mas a gente percebe e tangibiliza numa conversa. Depois você trouxe para a gente uma questão de hard skill tem um contexto organizacional que, para quem cuida, por exemplo, de treinamento, é mais fácil provar o famoso ROI, né? Agora, soft skills é pouco mensurável. Contudo, hard skill ele te leva até um lugar em determinado ponto da carreira, ou seja, de um pressuposto. Só que ele não chega um ponto que ele vai alcançar um platô, né? Ele vai fletar, vamos dizer, essa curva de desenvolvimento, e para ele dar o próximo passo aí, o diferencial soft skills. Só que para ele desenvolver esse soft skills, você deu vários exemplos aqui, né? Rapport, discutativo, um monte de coisa. Ele primeiro precisa ter autoconhecimento para se desvencilhar de um monte de prática, um monte de certeza para poder ir para cima desse desenvolvimento. Foi a linha que você trouxe até aqui, certo? Só para ver se eu estou conectado. Está conectadíssimo. Conectadíssimo. Eu gosto de fazer esses zooms porque me ajuda a acompanhar a lógica. Sabe por quê? Eu achei super interessante porque é uma abordagem diferente, né? Porque a gente vê num nível superficial muita coisa por aí falando, agora é só soft skill, agora é só hard skill. Não, você está trazendo uma abordagem que hard skill vai te levar até determinado ponto, mas ele vai te deixar ali, né? Para você subir essa escada, você vai precisar fazer. E você trouxe um outro ponto que eu achei mais bacana, que a gente olha muito maneiras de desenvolver soft skills. É um workshop, é leitura, é podcast. Não, você trouxe uma outra provocação, que tem um step anterior. Essa pessoa, ela precisa querer se desenvolver. E para ela poder querer se desenvolver, ela tem que se conhecer a ponto de conseguir se desafiar. Aí é difícil pra caramba, né? Nossa. Eu não acho que isso é fácil, né? Não é uma agenda fácil. Às vezes, quando eu pego alguns PDIs, eu vejo a qualidade do PDI quando ele passa por essas ações que não envolve um treinamento, que não envolve um investimento, envolve o papel dele. Porque isso sim é assumir algo protagonista, né? Porque às vezes você vai para uma sala de aula e fala, então vem conteúdo, né? E assim, a gente queria, né, conseguir abrir a cabeça assim e conseguir colocar um monte de coisa, mas não dá ainda não vai acontecer isso. Então, ou que nem quando um dos fundamentos da universidade em rede, eu nem sei se eu já te contei isso um dia, o que acontece com as redes de computadores? A gente consegue atualizar todos os computadores ao mesmo momento. Por isso que eles são super inteligentes, né? Eles não têm tempo de aprendizagem. E veio desse sonho de a gente conseguir instalar de uma forma muito rápida novos conhecimentos no mesmo momento para todo mundo. E é óbvio, a gente está falando de hard skill ainda. Né? E quando a gente entra ali, a Universidade de Rede está começando agora a apontar algumas construções de soft skills. E qual que é o eixo para quem vai lá, entrega um conteúdo ou para quem busca? É a capacidade de admirar. Olha que bacana, volto a dizer, não está em sala de aula, está com quem você conhece, está com quem está ali. Poxa, o Chun se comunica super bem, ele abriu câmera e construiu um conteúdo de comunicação, eu vou assistir. Então, a gente volta de novo ao indivíduo, volta às relações. Assim, todas as soft skills, elas estão dentro da sua capacidade de saber se relacionar. E o quanto que você gera valor naquilo, e o quanto que você gera resultado naquilo, né? E o quanto que você consegue também desvencilhar a intenção, digamos que negativa, né? Eu estava pensando o quanto que muitas vezes em alguns materiais de liderança que a gente leva, e a gente nos últimos tempos está falando muito, né? Poxa, respira, poxa, faz um exercício de meditação, né? Eu pensava, de onde vocês estão vindo, né? Estão abraçando árvore. E não, né? Eu acho que essa clareza de você ter o despertar, que no resumo que você trouxe, para o ponto de você se desenvolver, cara, de repente o que você precisa está ali do seu lado. De repente o que você precisa está tão próximo de você e você não percebe, porque você não está aberto. E a questão é o que você voltar para você. Você respirar fundo, você perceber um feedback recorrente, uma relação que se repete, um resultado que não chega. É você voltar para si e falar assim, poxa, mas o que está acontecendo? E a chave está dentro de você.
né? Então, eu acho que essa questão, Chu, desse momento todo, a gente parar, pensar e conseguir analisar as nossas ações diante dos resultados que a gente quer, eu acho que é uma das... esse talvez seja um dos segredos da gente conseguir ter boas relações e até a evolução da sociedade, enfim, de fato assumir esse nosso papel muito mais criativo e analítico do que operacional. Aquela segurança da hard skill, né, de você abrir um código e falar assim, aqui eu sei programar e vou embora, mas será que é isso a vida? Às vezes a vida é muito mais do que isso, né? Total. Só para contextualizar quem está nos ouvindo, um dos pilares da reinvenção de educação corporativa da TOTOS, que foi muito bacana, foi reinventar a universidade, que a Dani é a head, né, para que todo colaborador, todo TOTOR, como a gente chama os nossos colaboradores, possa ser um polo gerador de conteúdo, né, e possa produzir conteúdo. É claro, tem uma curadoria, tem todo, né, os coaches educacionais que ajudam a garantir a qualidade, né, desses conteúdos, mas é um conteúdo organicamente produzido, que vai para uma plataforma tecnológica, é consumido também de forma orgânica pelos outros TOTORs, então tem também uma cross-polinização, vamos dizer assim, de conhecimento, e você acaba tirando os hubs únicos de conhecimento e trabalhando ali como os multiplicadores, né? Então, foi acho que talvez a grande reinvenção que a Dani estava falando, né? De como é que a gente pega, por exemplo, a Dani falou muito disso, né? De às vezes a pessoa ou o meio de desenvolvimento está do meu lado, né? E a gente às vezes tinha uma ambição que um dia entrar numa sala de aula e havia um consultor com flipchart, né? E apresentar um modelo que foi feito pela consultoria tal e aquilo ia ser, né, a grande reinvenção. E não, o que a Dani está nos provocando às vezes, se a gente tem a intenção de desenvolvimento, que é uma coisa que a Dani trouxe agora no final, né? Essa palavra, esse conceito de intenção, a gente às vezes entende que o desenvolvimento ele não acontece só em sala de aula, não acontece só provido pelo RH e não acontece de forma, muitas vezes, formal. Eu queria resgatar dois conceitos que você trouxe, Dani, antes de devolver a palavra. Você trouxe um conceito super legal, que foi, vou traduzir ele como, se a pessoa não quer, o RH não faz milagre. Que o desenvolvimento está muito mais na mão do colaborador do que na mão do indivíduo, do que na mão de programas formais, que é o que você trouxe na parte do PDI, né? Que às vezes a pessoa terceiriza a responsabilidade de aprendizado para um treinamento formal, para uma sala de aula, para uma universidade corporativa, quando o aprendizado acontece muito mais no dia a dia, muito mais nas interações. Então já quero resgatar isso daqui. E o ponto 2, que eu queria que você explorasse um pouco mais, que eu adorei, trazer uma essência de human skill, de soft skill, como algo essencialmente drivado por relacionamento. Não tem como manifestar um soft skill sozinho, numa sala trancado, sem ter interação com pessoas. Né? Eu queria aterrissar esses dois conceitos, né? Esse conceito do RH não faz milagre sozinho, tem que ter uma intenção do colaborador, e esse conceito do human skill como algo essencialmente humano. Como é que você faz isso acontecer? Como é que você, como RH estratégico, cria uma estratégia olhando para um nível, por exemplo, muitas vezes de colaborador, ou mesmo de executivo, que vira e fala assim, isso é abraçar árvore, isso não traz resultado, qual que é o ROI? Como é que faz isso? Olha, é um desafio, Chu, mas ó, vai ser muito interessante como eu vou responder isso. E você tem toda a liberdade enfim, digamos que aceitar ou não. Mas ó, olha que impressionante. Juntando essas duas pontas que você trouxe, tá? Vai ser uma resposta que vai cobrir esses dois pontos. A Universidade em Rede, TOTOS, ela se mostra talvez um dos movimentos mais consistentes de produção e disponibilização de conteúdo. Toda a companhia, ela reúne, organiza algumas pessoas que possuem sensivelmente algum fio invisível que conecta essas pessoas, né? Quem está sentado na cadeira de desenvolvimento humano tem que ter essa sensibilidade de entender o que é esse fio. Esse fio condutor na TOTOS chama colaboração. E por toda a sua capacidade de ganho e desenvolvimento. E o ganho tem que ser individual, tá? Eu acho que um dos pilares de crenças e valores, quando você instala crenças positivas, é que aquilo te trouxe um ganho pessoal. Quando a gente fala de um ganho pessoal dentro de uma colaboração,
é você ser visto, é você ser reconhecido, é você encontrar um espaço de elegibilidade. Olha, o Shun, ele de fato senta bem, o papel que ele se propõe ali. E dentro da universidade, qual que foi o papel dessas pessoas que se candidataram a produzir conteúdo e constroem hoje a universidade todos os dias? Elas ligaram câmera e a capacidade delas em colocar em colaboração aquilo que elas tinham era maior do que qualquer medo de uma crítica, de uma vulnerabilidade associada à imagem, que a gente sabe que ela é altíssima, né? Quando a gente faz esses treinos, quando a gente acaba elaborando esses treinamentos de media training e tudo mais, a parte mais delicada é quando a gente vai fazer a captura de imagem, né? Onde eles vão falar em público, onde eles vão se comunicar. Inclusive, um dos eixos de soft skill mais complexo é a comunicação em público. Né? Muitas vezes o cara ele é um excelente executivo, ele é ótimo que ele faz, mas assim, ele vai falar pro time dele de 5.000 pessoas, ele simplesmente não consegue, né? Ele não consegue transferir tudo aquilo que ele é. Então, vamos voltar à agenda lá. Então, quando a gente fala como que a gente consegue mobilizar uma companhia sobre o quanto que uma soft skill é capaz de mudar um resultado, porque é disso que a gente está falando, né? Porque só a mobilização se existir o resultado, e a soft skill não te dá essa garantia. Uma que você tem que ter um pouco de autonomia, porque de fato, se você não tem autonomia, é muito difícil você mobilizar. Ok. Digamos que você convenceu, não sei como, mas você chegou ali no convencimento. Ela tem que ser potente o suficiente para te trazer um resultado tangível. Aqui eram todos os nossos investimentos em hard skill, que não eram poucos. E qual foi a nossa contrapartida individual para que essa máquina ela tivesse produções constantes de curto e longo prazo? O reconhecimento. E o reconhecimento público para curto prazo, e o reconhecimento, que é recompensa, não é reconhecimento, é recompensa para longo prazo, para aquele cara que chegou no final daquele período, ele foi o produtor de uma maior quantidade de conteúdos, ele conseguiu empilhar o maior conteúdo de notas, essa soma toda vai trazer para ele uma recompensa. E imediatamente para aquele cara que ele produz o melhor conteúdo do mês, né, o conteúdo mais acessado do mês, existe o reconhecimento, digamos, de visibilidade, que também é uma coisa super importante. Então, eu acho que a primeira questão é qual que é a soft skills, ou quais são essas que passam, e a soft skills ela tem algo interessante, que ela passa por uma estrutura mental que ela influencia o pensar, o sentir e o agir. Então, sempre que você consegue mudar esse padrão de forma positiva, porque você só vai agir se você sentiu. E se você sentiu aquilo que você intuiu antes, se você pensou, né, voltando à escadinha. Então, por isso que às vezes a gente instala alguma nova ideia na cabeça de alguém, mas a pessoa não chega a agir, porque você não conseguiu avançar nos passos. E aí você precisa de processo. Então, a gente começou lá atrás com esse papo. Pô, colaboração é super legal, é uma empresa que colabora, tem esse DNA e tudo mais. Mas como que a gente consegue construir um ambiente para que essas pessoas possam sentir e agir com essa soft skill? E o soft skill de colaboração, ele traz muitos outros juntos, né? Que eu acho que a nossa capacidade de ter abertura, você falou assim, poxa, a gente valida em tese, porque a gente acredita tanto nessa rede que nós temos os nossos coaches, que eles são influenciadores educacionais, mas no dia a dia os conteúdos eles sobem com a nossa crença de que a rede vai conseguir regular essa qualidade e essa relevância. E a gente tem o orgulho de dizer que nenhum conteúdo até agora, e são quase 2.000 conteúdos, passaram por alguma análise negativa ou de baixa relevância. A gente soma uma nota de 3,8 num patamar de 4, que é a nota máxima. E de satisfação, acho que a gente deve estar com 4,5, onde a nota máxima é 5. Então, a gente tem orgulho disso. Sobre a parte do PDI, eu acho que já existe um caminho aí bem trilhado nos últimos anos,
que é o movimento das pessoas assumirem as suas carreiras. E nesse pacote das pessoas assumirem, não é papo que o RH não quer mais ajudar ninguém, ou muito menos disponibilizar desenvolvimento, certificação, não é nada disso. É que, de fato, a gente disponibiliza o treinamento, mas ele vai ser avaliado no 360, né, ou no 180. Então, assim, vai acontecer isso. Então, assim, eu acho que tanto os colaboradores quanto as empresas começam a analisar, né, poxa, olha, eu vou apostar aqui em você, mas se lá na frente a gente não tiver o retorno, né, a gente acaba. E o tempo também ele influencia muito, né, Chum? Hoje, para você fazer um treinamento, a gente concorre com tanta coisa, a gente concorre com Netflix, a gente concorre com a viagem do final de semana mais barata, a gente concorre com tanta coisa. Então, assim, você está disposto a se desenvolver? Vai lá e faça disso o melhor para você. É importante? Então, vai e conquista aquilo. Por outro lado, também tem as agendas que nem todo conteúdo que você precisa, ele precisa ser pago. Né? Hoje em dia a gente vive a maior democratização do conhecimento possível. O grande desafio, de fato, é fazer a curadoria disso, né? Saber onde encontrar o melhor conteúdo. Mas se você faz uma boa pesquisa, segue bons autores de livros, certamente você vai conseguir o que você precisa de uma forma muito, muito rápida e nem sempre precisando investir. E você sabe o que você estava falando, e eu estava pensando numa questão super interessante, né? Que é até que ponto, né? É uma pergunta assim. Será que o desenvolvimento de soft skills, né, o desenvolvimento de human skills, ele só pode ser feito, né? Vamos falar de canal, né? A gente tinha muito associado à sala de aula, né? Aquela sala de aula em formato de U, né? Ou mesas redondas, o consultor lá na frente, aquele flip chart. E agora, né? No mundo, vamos dizer assim, pandêmico e pós-pandêmico, né? Entendendo transformações profundas nas formas que a gente relaciona e na forma que a gente consome conteúdo e aprendizagem. Será que o desenvolvimento de soft skills ele vai ficar restrito aqui? A gente vai voltar para aquele modelo? E se não, será que é isso? Será que vai ser só webinar? O quê? O que você vê como esse futuro para o desenvolvimento das human skills enquanto a gente avança para um novo mundo em 2021? Muito boa essa pergunta. E é uma pergunta que essa resposta está sendo construída, né? Eu Uhum. acho que a gente tá vivendo isso e o que a gente já começa a entender, né? Como essa questão de ter salas lotadas, acho que vai demorar um pouquinho para voltar, acho, né? Vamos torcer para que seja apenas essa pandemia e não, né, uma sequência de pequenas pandemias e sendo marcada essas gerações e tudo mais. A gente também estuda muito conhecimento ali nas bolhas, né, de sociedade, mas não é uma agenda para essa conversa. Mas no que a gente de prática, se a gente está falando que o soft skills ele precisa de um pensamento para ser instalado e ele precisa, né, de um sentimento de uma ação. Então, assim, a prática é o pilar fundamental do soft skill, né? E aí você precisa do outro. E aí, nos últimos tempos, a gente tem recebido bastante convites e tudo mais para trabalhar essas experiências à distância, né? Que são essas microsalas, essas conversas digamos que mais restritas no número de pessoas. Porém, o que a gente começou a mapear bastante é que as pessoas estão reaprendendo a trocar suas informações dentro dessas salas. Assim, já aconteceu comigo, tá? De puxar treinamentos de soft skill nesse período e as microsalas, as pessoas não falarem nada. Momento de conversa. E a gente tem que respeitar isso também, né? Porque eu acho que se o se comunicar e o sentir já é tão complexo no presencial, imagina numa distância. Então, eu acho que a gente vai ter que aí seguir com muito cuidado, com muito respeito, onde cada um consegue se desenvolver, já que essa janela, ela é encantadora, mas ela traz um monte de coisa junto, né? Então, assim, como que a gente acaba fazendo essa prática? Por outro lado, a distância fez com que a gente exercitasse muito a nossa questão de relacionamento, né? Eu acho que hoje essa falta do não verbal, sabe? Às vezes a pessoa está com a câmera fechada, você não sabe como você está sendo analisado, ou se você está agradando ou não agradando.
só para você saber, quem tinha instrumento de diagnóstico de soft skill antes da pandemia, eles não valem mais a partir de agora. Infelizmente, porque a gente já está há mais de 6 meses operando num outro formato mental. Olha o nosso desafio. Então, pode ser que uma pessoa que tivesse uma mega comunicação presencial, ela pode não ser mais interpretada dessa forma. Ou aquela pessoa que tinha as suas relações super bem estabelecidas num formato presencial, né? Ela chegava de manhã, ela passava em todas as mesas, ela, né? A gente brinca, faz o café colonial, né? Aquela mesa gigante no cofre e tudo mais. Qual foi? Ela substituiu esse instrumento ou ela está sem instrumento agora? Então, eu acho que, tanto é que a gente volta, na TOTO especificamente, a gente começa um grande diagnóstico humano agora, no final de dezembro até fevereiro, porque a gente já acredita que essas novas competências, elas estão instaladas e já com novos formatos de ação. E a gente também queria saber como que mudou esse pensamento desse software, né? Mas calma aí, ele tinha uma visibilidade do que era colaboração, ele tinha uma visibilidade diferente do que era empatia, do que era escutativa, agora ele tem um outro formato, né? Um exemplo, antes a pessoa estar do meu lado trabalhando ali durante o dia inteiro não era considerado colaboração. Hoje, se a gente já conseguiu identificar que algumas pessoas chamam as outras no Meet, em outra ferramenta, e falam, vamos trabalhar junto agora à tarde? E elas ficam caladas, mas só o fato delas estarem juntas, elas já acham que é um mega engajamento colaborativo. Olha que interessante. Então, assim, a gente vai ter que viver um pouco isso, Chum. Sobre as experiências, eu acho que algumas empresas vão aportar experiências em locais abertos. Eu já recebi bastante coisa nesse sentido, porque aí possibilita juntar mais pessoas. Eu acho que está aumentando a capacidade de ferramentas à distância para que as pessoas possam interagir, se comunicar e tudo mais. E é assim, isso tudo são estratégias, mas para o que a gente vai olhar no diagnóstico, porque hoje eu tenho pouco material para falar, olha, esse material, ele é um material redondo para desenvolvimento da liderança. Com esse novo formato de trabalho, muita coisa mudou e muita coisa tem que ser inserida, né? Total. Você estava falando, né, e me fez refletir sobre realmente, né, a gente pensa competências como se fossem coisas monolíticas, independente de hard ou soft skills, e não são, né? Elas são muito flutuantes, vivas, líquidas, e elas acompanham os zeitgeist do momento, né? Então, até que ponto a gente também consegue ter, vamos dizer assim, um learning agility, não só no sentido de entendê-las, mas no sentido de conseguir captar no ar, né? Essa sensibilidade de quais são essas competências. A TOTOS, como se disse, vai fazer um mapeamento. Super bacana a provocação. Gente que E está você nos vê ouvindo... como... Ai, desculpa. Imagina, Só queria fechar. E você vê como o movimento de rede, ele é fundamental, porque só como você está em rede, você pode se permitir evoluir, substituir e de fato, tangibilizar o que está acontecendo naquele momento, porque o investimento ele é finito. Então, assim, você comprou um projetaço, tal, você não tem condição de você, às vezes, atualizar ou comprar um outro e substituir. Você fica um pouco refém daquilo no momento onde cada vez mais, quando a gente vive, cada vez mais é complexo você falar que aquele material tem uma validade de 18 meses, de 24 meses. E as redes, elas te possibilitam exatamente isso, essa atualização, você está no pulso do que está acontecendo, da quantidade do que está sendo produzido, da quantidade que está sendo acessado, ela se autorregula. E, incrivelmente, isso também acontece. Um determinado conteúdo que cada vez é mais, que a gente tem os canais onde eles pedem conteúdo, curiosamente, antes até que a gente se antecipe e começa a passar essa informação para a rede começa a entregar conteúdo parecido com o que o pessoal está precisando. É uma coisa um pouco violenta, assim, de olhar. Muito legal também, né? Né, sabe, na verdade, o que vocês fizeram, a rede criou um mercado, né, igual a teoria de mercados que se autorregula, né, a teoria do mercado capitalista, é isso, né? O mercado de consumo de aprendizado, ele vai estar se autorregulando, né, em termos de oferta e demanda, né? Super bacana mesmo. Gente, que está nos ouvindo aí,
eu queria pedir para você mandar suas perguntas, porque agora a gente tem um tempo. Estamos aqui com a Dani Andrade. A Dani é uma das pessoas que no mercado de educação corporativa tem mais experiência, tanto no online quanto no presencial. A Dani já teve em grandes organizações, então estamos com o privilégio de estar aqui com a Dani. Então vamos aproveitar aqui para abrir para perguntas, tá? Você pode mandar pergunta tanto aqui no bate-papo quanto na ferramenta de perguntas. Estamos aqui recebendo. E eu queria começar com a primeira pergunta aqui do Carlos Cardoso, Dani, que é: qual a importância das soft skills quando um colaborador recém-contratado necessita se integrar rapidamente em um novo local de trabalho a uma nova empresa? É possível acelerar esse processo? Ele fala dele desenvolver o soft skill quando ele entra ou que ele já tem? Repete só o comecinho para mim. Quando ele entra. Qual a importância dos soft skills quando um colaborador recém-contratado necessita se integrar a um novo local de trabalho? Total. Esse fenômeno ele é bem fácil de observar quando a gente contrata recém-formados. Eles chegam assim com o seu currículo assim impecável, né, com todas as hard skills atualizadas, tal. Aí na primeira reunião ele sai frustradíssimo, né? Porque de fato, né, falta muitas vezes essa leitura de ambiente e essa capacidade muito mais de ouvir. Imagina, olha, você acabou de entrar numa companhia, né? Eu acho que as palavras elas já entregam muito. Você está no momento de ouvir, está no momento de captar. Eu acho que um dos principais impulsionadores de carreira a médio prazo é a questão do DNA, né? Esse alinhamento de valores. Né, em algum momento, sim, você vai colocar na mesa e vai alcançar os seus resultados através dos seus hard skills, mas se de fato a sua entrada ali já for de liderança, então, isso é um fator determinante, né? São seus primeiros contatos, né? É ali onde você começa a fazer as suas primeiras parcerias, né? Ali onde você escuta as suas principais oportunidades de entregar o que é uma relação de ganha-ganha. E a vida é assim, né, gente? Acho que como um todo. Então, assim, ela é fundamental. Então, assim, é colocar em prática, mas eu diria assim, acho que sempre que eu chego numa companhia, não sei se vale como exemplo, eu chego bem quietinha, escutando bastante. E aí depois eu começo a falar. Você traz um ponto de tatear, né? Ter a sensibilidade de compreender e assimilar o que não é dito, né? Exato. Sutileza, né? Exato. E assim, isso tem muito de respeito, né? De empatia, de querer jogar junto, né? Porque quando a gente chega num lugar novo, o que a gente quer? A gente quer que dê certo. Porque no final das contas, a maior parte do nosso dia a gente vai estar ali com os nossos colegas de trabalho. E assim, as boas relações, elas se constroem logo no início, né? Com essa questão, né? De você, de fato, sim, conseguir transmitir confiança, né, apoio e credibilidade, se mostrar disponível, né, à distância, né, a gente tem alguns resultados, alguns dados, onde foi um momento onde mais foi possível observar a produtividade e a colaboração dentro dos times. Né, porque antes você estava ali, né, muito visível ali na sua área, você conseguia olhar todo mundo, mas e aquela competência, né, de você conseguir, aquela capacidade de você terminar o seu trabalho, você levantar a mão e falar assim, ó, eu terminei meu trabalho, alguém está precisando de ajuda aí? À distância isso ficou muito mais complexo, mas muito mais valoroso isso. Quem conseguiu se conectar através disso, mas calma aí, eu te ajudo, passa aqui que eu faço, porque ficou cada vez mais difícil a gente redistribuir, ou ver quem de fato poderia ajudar o outro sem que ele se disponibilizasse. Então, essa é uma das principais competências observadas aí nesse modelo de trabalho. Muito bom, obrigada pela pergunta. Do Carlos, ótima pergunta. Obrigado, Carlos. A Gisele fez uma pergunta e eu já vou começar, vou fazer a pergunta e vou responder antes de passar para você, tá, Dani, para dar uma contextualizada. A Gisele Antunes nos pergunta, gostaria de que fossem detalhadas as soft skills. Então, Gisele, não tem uma referência unânime para dizer detalhadamente quais são as soft skills, né? A gente tem várias versões, diversas fontes, diversos autores. Embora o conceito seja muito parecido entre eles, né? Que são habilidades voltadas às competências humanas que tangem a relacionamento,
ou habilidades que são comunicadas por meio de interações sociais, efetivamente quais são, depende muito do autor. Então, tem uma lista de 10 do Fórum Econômico Mundial, que fez muito sucesso nos últimos anos, né, que ele fala, por exemplo, estou até com a colinha aqui, né, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança de pessoas, coordenação com outros, inteligência emocional, capacidade de tomada de decisão, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Isso viralizou muito nos últimos anos, exatamente pela fonte, né, que foi o Fórum Econômico Mundial. A gente aqui na TOTUS, na área de produtos para RH, a gente está lançando, depois no final vou falar um pouquinho, uma solução para desenvolvimento de soft skills, e a gente se ancorou numa pesquisa brasileira, feita pela Boss, etc., que é um parceiro nosso de conteúdo, e eles mapearam outras soft skills que têm a ver um pouco mais com a nossa realidade brasileira, que é, por exemplo, influência sistêmica, gestão de crises, pensamento estratégico, excelência na execução, gestão de redes de valor, inteligência coletiva, transformação ágil, intraempreendedorismo, consciência ampla, coragem disruptiva, gestão da mudança e adaptabilidade. Então, cada um vai trazer conceitos um pouco diferentes. Mas agora eu queria ouvir da Dani. Dani, para você, quais são as soft skills? Eu acho que você cobriu brilhantemente aí. E assim, é aquilo que eu comecei falando, e eu acredito muito. É aquilo que está no centro da sua relação, né? Acho que tudo você trouxe várias palavras grávidas, até tem cursos aí que devem ser gigantescos, assim, porque rendem muito conteúdo. Mas todo mundo vem com as suas aptidões, né? Com as suas capacidades e tudo mais. Então, assim, não são todas que você tem que fazer curso, né? Acho que muitas a gente brinca, né? Quando a gente entra numa sala de reunião, né? A gente conhece desde aquela pessoa lá que é o sexto filho, que se ele não corre aos 3 anos de idade, ele fica sem Danone, até aquele cara que tem 25 anos e nunca cortou um bife, né? Porque a mãe dele corta para ele. Que ele é filho. Então, assim, eu acho que é muito. A gente costuma falar que mapa não é território. Então, assim, todo mundo. A gente está vivendo num mapa, cada um tem o seu percurso. Então, assim, tenta entender através do seu autoconhecimento aquilo que está faltando para você. Tem ferramentas, até tem o livro Pontos Fortes, né, que eu fiz um trabalho legal uns 2, 3 anos atrás, e foi super importante quando eu levei isso para alguns executivos, porque eles se puniam muito, poxa, mas não tem aqui no meu mapa, eu não sou estratégico, e eu sou um VP. Eu falei assim, tá aí. É aí que você tem que ir. Aí você tem que ir atrás. Então, assim, aposte no seu autodesenvolvimento, na sua capacidade de olhar para a sua vida e saber o que você precisa para alcançar os seus objetivos. E aí você se joga no soft skill. Acho que você trouxe uma provocação legal, né? Que é a minha crítica àquela ferramenta clássica da roda da vida, né? A minha crítica àquela ferramenta que muita gente usou é que dá a impressão que você tem que estar pleno em tudo, né? Ele traz inclusive um sentimento punitivo de autocobrança, que é, se eu não sou, no mínimo, incrível, se eu não estou, no mínimo, né, excelente em tudo, eu sou uma bosta. E não é. Né? Então, acho que você traz uma provocação perfeita para soft skills, né? A gente não precisa ter dominado todo o mapa da mina, vamos dizer assim, né? A gente tem que focar naquilo que é importante para a gente, né? Exato. Muito bom. Fantástico. Olha, essa eu vou dormir e vou estar pensando nessa daí. Gente, que mais de pergunta que vocês têm para a gente? Manda aqui para a gente no chat, a gente tem mais aqui 2, 3 minutinhos para responder mais uma ou outra pergunta de vocês que estão conectados. Tem bastante gente conectada aqui com a gente. Mais uma vez, inclusive, reiterar, né, agradecimento pela presença de vocês. Vamos ver se temos aí uma última pergunta para a gente responder. Será que não? Será que sim? Será que estamos no delay? Tem alguém digitando? Que a ferramenta ela é chatinha, mas tem tudo aqui. Parece tudo para nós. Bom. A gente apanha no começo, né? Só precisa evoluir para quem acessa pelo celular, usar a câmera do celular. Fica a dica aqui. Pois é. Já estamos aí atentos para isso. Vamos ver. Vamos lá para a última, então. Como a empresa pode ajudar novos funcionários a integrar na cultura da empresa nova em época de pandemia?
Desafio, né? Assim, cada empresa acabou assumindo, assim, por conta da Universidade em Rede, a gente acabou recebendo muitas pessoas para conhecer o projeto e acabou sendo, né, o benchmark envolvido e tudo mais. Assim, muitas empresas acabaram se apropriando dos cursos online, assim, praticamente para tudo. Né? Uhum. Eu acho que a gente teve a felicidade de conseguir ter um projeto estruturado antes de pandemia, né? E eu acho que isso Uhum. tem que ser dito, porque senão falar, nossa, vocês são gênios, né? Construíram isso na semana da pandemia. Não, era um projeto que já estava sendo trabalhado há um ano, então a gente tinha toda a formação dos produtores e tudo mais. Mas muitas empresas abriram esse espaço para as pessoas trocarem. Então, essas plataformas de social learning ou de comunicação, elas que fomentaram um pouco a cultura. E eu acho Uhum. que mais do que entregar a cultura, as empresas começaram a reconhecer. Né? Então, assim, foi muito mais os movimentos dessas companhias, desses indivíduos para as empresas, do que a empresa impactar muito. Porque o nosso canal de impacto para o colaborador acabou sendo as lives, que no começo a gente tinha muito mais aderência do que depois, né? Uhum. As janelas de comunicação por e-mail, de fato, é uma tendência a cair essa performance de comunicação através de e-mail. Então, assim, aí muitas empresas conseguiram entregar os seus valores, né, essa parte cultural à distância. Eu vi muitos movimentos de envio de correspondência, de coisas mais inesperadas, criaram outras rotinas de comunicação, então novos rituais de comunicação dos gestores com os funcionários, muitos projetos de embaixadores de cultura eu vi também. Uhum. Eu acho que essas plataformas digitais para fora da empresa, também vi muita empresa estruturando comunicação, né, em parceiros de provedores de vaga e tudo mais. Então, eu acho que todo mundo acabou se reinventando nessa agenda, tiveram boas ideias nesses territórios, mas eu acho que o que acabou mais enchendo os olhos assim foram aquelas ações individuais, né? Aqueles passos muito conectados com propósito, né? Uma pessoa que está muito bem Uhum. sentada, faz aquilo que gosta, impacta as pessoas, acredita nos valores da companhia, ela vai e dá um salto, né? A gente, né, conseguiu fazer happy hour. Eu vou sair desse encontro aqui e vou para um amigo secreto da minha área online. Ah, que Então, legal. assim, a gente acabou reinventando tudo, né? Tudo que Uhum. deu. E eu acho que o engajamento, né? Eu acho que essa é uma conversa bem de engajamento, cultura, engajamento. Eu acho que empresas que não tinham, que não tiveram oportunidade de conseguir instalar a sua cultura ou seus códigos de valores antes, de fato ficou difícil instalar. Eu acho que ficou um pouco mais fácil para quem já tinha instalado e conseguiu achar estratégias para engajar. Quem teve que surfar nisso nesse período, de fato, eles tiveram bem mais dificuldade, Chum. Com certeza, né? Quem está preparado quando vem uma onda, surfa, né? Quem não está, toma água, né? Acho que é um pouco Toma. disso. Muito bom. Gente, eu vou testar aqui para ver se vai funcionar. Eu quero compartilhar com a gente. A última coisa que a gente quer mostrar para vocês é ver minha tela aqui. Eu não sei se vocês estão vendo minha tela aqui. Dani, me dá uma Eu ajuda tô, aqui. Chu. Não sei se o Tá vendo pessoal tá aqui no vendo. vídeo? Tem um moço de Eu tô. cabelo aqui. E vamos ver se vai sair o áudio do vídeo, tá, gente? Vocês me dão um feedback aí se vai rolar, tá bom? Tá saindo áudio aí, Dani? Não, Chu. Então não deu certo. A gente tava para testar esse negócio, mas não tem problema. Vou contar para vocês então o que eu ia mostrar para vocês. É a parte Conta que é boa, super tá, Dani? legal. Conta que é super legal, o pessoal vai entender também. A Dani já viu isso e estamos trabalhando, inclusive, nessa implantação. A gente está lançando, gente, para desenvolvimento de soft skills, a TOTS está lançando um produto chamado Desenvolvimento e Engajamento by Blast. Blast é uma plataforma, um aplicativo de lifelong learning de soft skills. Então, ele funciona como uma assinatura que a empresa pode contratar para os seus colaboradores, e ali a gente tem um repositório de diversos conteúdos, são podcasts, artigos, maratonas igual Netflix, né, que são micro episódios,
artigos curados, né, que tem uma curadoria inteligente, inteligência artificial, tem cursos completos, tem jogos, tudo isso ao redor daqueles soft skills, daquelas human skills, daquelas competências que eu contei para vocês, que é a abordagem que a gente está trabalhando em parceria com a Boss Etc., que é o nosso parceiro de conteúdo. É um time especializado na produção de conteúdo com uma carinha diferente, que a gente chama de edutainment, que são conteúdos que têm cara de entretenimento, mas são aprendizado. Tem várias formas de conteúdo diferente, e todas elas voltadas para soft skill, trabalhado num tripé de conteúdo que tem relevância, um conteúdo que tem curadoria de especialistas por trás, são voltados para micro moments, então são conteúdos curtos, para que eles não sejam intrusivos, e o pilar de inteligência artificial. Então, a gente ajuda você a desenvolver aquilo que é relevante para você. Então, é uma solução que já está disponível, estamos lançando agora nesse mês, chama Desenvolvimento e Engajamento by Blasch. Então, tem bastante gente que nos perguntou aqui, como é que a gente desenvolve isso? Tá aí a resposta, você pode conhecer mais da nossa solução de desenvolvimento e engajamento by Blasch, basta conversar aí com o nosso time de consultores de relacionamento. Bom, Dani, queria te deixar aí para dar a última mensagem, para se despedir da galera, para a gente poder encerrar. Eu queria agradecer. Eu acho que, falando um pouquinho dessa solução também, acho que quando a gente fala do nosso percurso de desenvolvimento, nada como a gente tem o desafio de se desenvolver, mas nada como um material super bem elaborado que facilita isso. Eu acho que isso acaba sendo uma solução muito vencedora, né? Você tem uma necessidade, mas ao mesmo tempo você também tem um material que consegue te acolher, te entregar de forma inteligente e com estratégia que faz todo sentido. Então, essa questão do entretenimento versus a educação também tem sido aí uma grande vertente de bons resultados nos últimos anos. Queria agradecer, me disponibilizar, a Universidade em Rede está disponível para todos os nossos clientes conhecerem também, e a gente trocar grandes ideias, e obrigada, Chu. Obrigado, Dani, por aceitar o convite. Se você quiser continuar essa conversa, vocês vão receber mais uma vez a gravação, qualquer coisa pode nos acionar, tanto eu quanto a Dani estamos no LinkedIn, então vamos adorar manter o Conexão Papo com vocês. Dani, super obrigado para você e todo o time da Universidade TOTVS em Rede por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você que ficou com a gente até agora e ficamos à disposição. Qualquer coisa, a gente se encontra por aí. Vou encerrar aqui o webinar. Obrigado, gente. Um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.